Crises econômicas, guerras e mudanças climáticas têm feito o número de deslocamentos de pessoas aumentar em todos os continentes. A maior parte delas busca reconstruir a vida em locais diferentes de onde nasceram. Na América do Sul, as maiores tendências migratórias acontecem por causa da crise nos países e em função de controles de fronteira mais rígidos. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje, excepcionalmente nesta quarta-feira. A Venezuela vive uma inflação meteórica, com escassez de alimentos e de produtos de necessidade básica. A recessão que aumenta desde 2013 e gerou uma radicalização política por parte da oposição e do governo. Com isso, 52 mil venezuelanos já fugiram da miséria e da perseguição. 12 mil vieram para o Brasil, o segundo destino mais procurado. Esses são os números e os fatos. Professor Paulo Regis, seja bem-vindo. Boa noite, Bíblia. Sempre uma alegria estarmos juntos. Vamos tratar um tema hoje também complexo. Sem dúvida. Bibis, nós contamos hoje com a presença do advogado Marco Antônio Miranda Guimarães. Ele é conselheiro da Ordem dos Advogados da Seccional do Rio Grande do Sul, presidente do Instituto dos Advogados do Mercosul e, em 2002, ele representou o setor privado do Brasil na Conferência de Monterrey, no México. Ele é autor de vários livros, dentre eles nós destacamos Concorrências e Licitação no Mercosul e Advocacia para Exportação. Em maio do ano passado, ele participou aqui do Direito em Pauta, tratando da questão da União Europeia e a retirada do Reino Unido. Contamos também com a presença do professor Felipe Ferraz Merino, que é mestre em Direito e hoje doutorando em Portugal, na Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto. Ele é professor de Direito do Trabalho e ministra essa disciplina aqui no campus de Canoas. Sejam bem-vindos, professores. Muito obrigado. Bom, antes de começar o nosso debate com os nossos ilustres convidados, a gente sempre indica uma obra, sempre cortesia da Livraria do Advogado. E o professor Paulo Regis vai nos dizer qual obra é. Perfeitamente, Bives. Indicaremos mais uma publicação da Livraria do Advogado e editora, cujo título é Meios de Obtenção de Prova no Processo Penal. Essa obra é organizada por Miguel Tedesco Vedi. Ele é autor dessa magnífica obra e ele é doutor em Ciências Jurídico-Criminais, professor da Unicinos e da Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul e também advogado criminalista. A obra conta também com a participação de outros ilustres colaboradores, tais como Celito de Bona, Paulo Tiago Fernandes Dias, Augusto Terrado Vilela e Guilherme Carvalho Barcelos. Nós vamos nos apropriar aqui do prefácio do professor Vedi. No prefácio da obra ele diz o seguinte: além dos meios tradicionais de obtenção da prova, para enfrentar a criminalidade organizada, a criminalidade econômica e os crimes contra a administração pública, teve o legislador que lançar mão de outros instrumentos bem mais invasivos do ponto de vista das garantias constitucionais, tais como colaborações premiadas, interceptações telefônicas e telemáticas, conduções coercitivas, os acordos de leniência, a infiltração de agentes, a ação controlada e outros temas. A obra, portanto, visa analisar esses institutos sob viés crítico. Essa é a indicação que nós fazemos hoje. Muito bem, se você está interessado, está na tela o telefone da Livraria do Advogado para que você possa adquirir. Está aí o telefone na tela. Bom, vamos começar a nossa conversa. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Doutor Guimarães, começo pelo senhor, nosso convidado especial. A pergunta é a seguinte, doutor. Os venezuelanos estão enfrentando a falta de alimentos, por exemplo, remédios e produtos de higiene. Como explicar essa crise política e econômica da Venezuela, tendo em vista que a Venezuela já foi um dos países mais ricos, né? A gente sempre ouviu falar nos petrodólares, Ou enfim. mais rico. Bom, né? Ou mais rico. Ou mais rico da América do Sul, podemos assim dizer. podemos. O que aconteceu, professor?
O que ocorre muitas vezes é o que a gente chama de crise política. E outros chamam de crise econômica. O modelo econômico não é o mesmo aplicado lá pelo Chaves e depois pelo Maduro. Porque quando era a política do Chaves, poderia as pessoas ser contra, mas não se sentiam tão mal para sair a pé. Né? Já hoje, as pessoas têm escassez de alimento, é um problema de administração. E nisso pode haver diferença entre o que chamam de refugiado, de migrante político. Que isto é uma diferenciação que fazem na França. O Macron faz essa diferença para justificar a possibilidade de ingresso na França, porque eles têm essa ideia de trazer os migrantes de forma humanitária. Então, o refugiado e o migrante econômico se fala de forma diferente. O migrante econômico é aquela pessoa que procura uma melhor condição de vida. O refugiado é aquele que sofre um risco de vida por perseguição ou mesmo por perseguição de gangues, que não é nem o governo. Sim. Uma gangue quer matar essa pessoa e a sua família, ele se refugia em outra jurisdição, outro estado. Na área da informática nós temos um caso emblemático, né? Mas aí já entra naquela classificação do asilo. Sim. Porque aí é uma pessoa que está sendo perseguida e discorda. É um dissidente político, mas há uma certa violência contra esse dissidente político, que é o Snowden, que foi para a Rússia. E vários russos nos Estados Unidos... muita gente é asilado político e a gente nem sabe. Mas hoje o fluxo é de refugiados. Pessoas que estão sendo perseguidas, por exemplo, cristãos que estão no Oriente Médio, fogem com medo de genocídio. Até mesmo muçulmanos, que é o que está criando problema. Então muitos dizem assim, não, eles querem uma vida melhor na Europa. Tá? E muitos querem os Estados Unidos. Outros, no Brasil, nós temos da África, que é Gana e o Senegal. Senegalês, sim. Senegalês. Aqui nós temos os haitianos, os venezuelanos e os bolivianos. Os bolivianos, nós podemos dizer que não está na situação da Venezuela. Tá? E tem as outras práticas de quem vai para fora e depois quer voltar porque lá são perseguidos. Em países europeus muito bons. Sim. Que é um caso, que até nós estávamos conversando antes, que é o caso de tráfico e trata de pessoas, que fazem o tráfico de pessoas para atividades ilícitas, até mesmo prostituição. Sim. Mas é uma espécie de escravatura, não é uma prostituição simples. É uma espécie de escravatura. A pessoa tem o seu passaporte retido, tá? E tem as pessoas que vêm da própria Venezuela ou de outro local e se transformam na prostituição e acabam fazendo prostituição. Muitas vezes porque não sabem dos direitos que têm. E aí acabam na mão de especuladores maldosos, né? Criminosos também. Perfeito. Professor Merino, ao oferecer refúgio aos venezuelanos, o Brasil permite que eles obtenham temporariamente uma carteira de trabalho. Permite que seus filhos sejam inscritos, matriculados em escolas. A palavra-chave nesse processo é xenofobia.
há uma aversão, especialmente daqueles brasileiros que estão sendo pressionados, que moram na fronteira. Há uma concorrência, o trabalho é escasso e eles enxergam um invasor que estará tirando o seu trabalho, está ocupando o local das escolas que são destinadas aos brasileiros. O senhor, como especialista na área do trabalho, como é que se enxerga isso? Isso existe realmente, inclusive com manifestações violentas dos brasileiros em função dessa superlotação da cidade, de uma forma que sobrecarrega inclusive a rede pública de saúde, por exemplo, as vagas de emprego, vagas em escolas, porque é um ponto positivo do Brasil ele dar para essas pessoas a oportunidade de trabalho, que é diferente, por exemplo, na Europa. Para você conquistar o direito de trabalho na Europa é muito mais difícil, né? É a saída para lá. Agora, no Brasil, isso já é muito mais fácil, muito mais acessível. É um ponto positivo e o Brasil tem estrutura para receber essas pessoas. O problema é que a concentração dessas pessoas numa cidade realmente acaba gerando problemas graves. O que acontece? Nós já tivemos outros estrangeiros que foram recebidos no Brasil, ao exemplo dos haitianos, ao exemplo de outros que já vieram para cá. Mas foi feito um estudo e foram descobertas cidades aonde há carência do trabalho e essas pessoas foram distribuídas. Inclusive aqui em Caxias do Sul receberam haitianos para trabalhar e foram experiências que deram muito certo. Então aí realmente está ocorrendo esse problema, mas está faltando uma atuação do poder público de mapeamento das cidades aonde existe a carência para gerar uma oportunidade melhor para essas pessoas e não causar esse transtorno para o cidadão brasileiro que às vezes fica um pouco prejudicado realmente com a superlotação da estrutura de saúde, escolas, por exemplo, e até o próprio mercado de trabalho realmente, que eles se sentem um pouco como alguém que está entrando ali, está trazendo essa concorrência. Perfeito. Então, tem que se fazer um trabalho de redistribuição dessas pessoas dentro das carências, porque o Brasil realmente tem cidades em que existe oferta de emprego, em que existe carência de mão de obra. Então, falta planejamento do governo. Correto. Doutor Guimarães, agora vamos olhar para as autoridades brasileiras e como a gente está lidando especialmente com essa questão dos venezuelanos. Hoje, a abordagem do tema migratório pelas autoridades brasileiras, e aqui a gente, pelo menos pelas notícias, vem um impasse entre, por exemplo, o governo do estado de Roraima, a União, enfim, né? Essa abordagem, ela está afinada com a legislação de imigração brasileira? Na verdade, nós estamos falando em quantos mil venezuelanos? 52 mil levantamento. 52. Entraram 100... desculpa, 52 mil, mas no Brasil, me ajuda, Guilherme. 12 mil, exatamente. 12 mil. na verdade, 20. Vamos botar 20, sim. 20. Ok. O que é isso no Brasil? Nada. Nada. Causar uma polêmica contra uma pessoa, porque é uma pessoa. Ele está morando lá, veio para cá, é refugiado, sim, ou é imigrante, ou é migrante econômico? Sim. Ah, é migrante econômico. Tá, ele quer viver melhor. Ele vai voltar para lá depois? Tudo bem. Nós também queremos fazer isso. Eles são do Mercosul. E nós queremos impedir que ele entre, tanto que a decisão do tribunal mesmo já impediu o fechamento da fronteira. Não tem fronteira, nós queremos ter uma integração, mas não queremos integrar. Não, só da nossa parte para lá, agora nós não podemos. Esse ponto, Bibs, esse ponto, me permita, Por favor, professor. esse ponto é crucial, né? Porque o doutor Guimarães falou em Mercosul, e eu fiz o paralelo com a União Europeia, onde o indivíduo trabalha, se desloca, quer dizer, nós queremos o Mercosul, mas de fronteira fechada. Mas outra coisa que a gente não se dá conta é que português, nós vamos para Portugal, tem 220 mil portugueses no Brasil. Ah, mas diminui porque eles se tornam cidadãos brasileiros no outro dia. São 110 mil portugueses que saem de Portugal todo ano. Portugal tem 11 milhões
de originários aqui no Brasil. Portugal tem 10, 12 milhões de portugueses em Portugal. 20% da população portuguesa está fora de Portugal. Qual é a crise econômica magnífica comparado com a Venezuela? Não falta bacalhau, não falta pão, não falta vinho. Né? Agora, na Venezuela está com problema? Está com problema. Vamos recebê-los? Por que não? Ora, nós temos 200 milhões de habitantes. 20 mil pessoas fazem o quê? Nem é uma água... como é que é? Uma colher de sal no oceano. Eu me lembro da cobrança, pelo menos do Estado, quanto à União, para o remanejamento, sim, dessas pessoas. Isso está ok. E isso é o que se cobra, pelo menos por parte do Estado, que essas pessoas não se concentrem todas no Estado de Roraima, por exemplo. Houve uma concentração excessiva naquele estado. Faz um porto, faz um lago, faz um aeroporto, já tem essas pessoas trabalhando. Bota uma fábrica lá, já tem uma pessoa trabalhando. E por lá pode ter um comércio maravilhoso. Professor, se me permite, até eu vou lhe fazer uma pergunta. Com relação a essas pessoas que vêm para cá, os venezuelanos que vêm para cá, e vêm de uma forma irregular, sem a documentação regular, como é que fica a fragilidade com relação à exploração do trabalho dessas pessoas? O problema mesmo é as pessoas que estão irregulares, porque aí elas não adquirem o direito. Sim. Que é o que o Trump fala lá nos Estados Unidos. Ele diz assim, a imigração ilegal é o problema. O problema da imigração legal, os Estados Unidos têm 187 tipos de visto. Então, basta a pessoa se enquadrar num desses quase 200 vistos que ele entra nos Estados Unidos legalmente. Agora, como há desinformação, a pessoa entra pelos coiotes lá e aí é a vítima. Né? Acreditar na pessoa errada é vítima. Não se informar adequadamente vai ser vítima também. Então, esse aspecto do trabalho, ele pode, porque ele tem o mesmo direito brasileiro, ele ganha carteira do trabalho. Por que ele vai trabalhar errado? Porque ele não conhece. Porque falam muitas coisas dessas pessoas. Mas muitos saem pela Guiana, muitos vão para a Colômbia, outros vêm para o Brasil, vão para os Estados Unidos ou vão para a Europa, e outros ficam no Brasil e querem ficar no Brasil. Então, o problema do refugiado ou do imigrante, nós somos todos imigrantes. Nós somos todos imigrantes. Então, nós falarmos contra a imigração é absurdo. O Brasil é imigrante. Mas era outra, eu já ouvi falar, era outra época, um outro período. Sim, e agora é outro, muito melhor. Olha o que é Caxias, olha o que é Novo Hamburgo, olha o que é São Paulo, o Paraná com os eslavos, os japoneses de São Paulo. Pelo amor de Deus, tragam imigrantes para nós aqui. Nós estamos precisando deles. E se eles não trouxerem capital, dinheiro, nós vamos ver que essas pessoas vão trabalhar assim como os italianos vieram sem dinheiro e trabalharam. E fizeram toda essa riqueza. Nós precisamos dessas pessoas. E tem trabalho para todo mundo aqui no Brasil. Com tudo que aconteceu, o país ainda é rico. Ainda somos a 9ª economia do mundo. Mesmo com o percentual de desemprego que a gente enfrenta hoje? Mas o percentual de desemprego, ele não é um percentual tão real, porque o que vai e volta é a economia informal. Claro, nós queremos melhores salários, nós queremos mais direitos trabalhistas, nós queremos... Para o nosso ponto de vista, não está bom. Mas, em realidade, isso aqui é um paraíso, esse país. Esse país é um paraíso. Eu queria estar no outro país para poder migrar para o Brasil. É uma outra perspectiva. É uma outra visão. Claro. Outra visão. Doutor Guimarães, vamos retomar essa questão lá de Roraima. A ONU elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal, da lavra da ministra Rosa Weber,
de não permitir o fechamento da fronteira no Brasil. Quer dizer, houve um elogio da ONU, não é uma situação que possa se dizer de menor importância, é de grande magnitude. A governadora Sueli Campos, que era a governadora que queria o fechamento da fronteira, ela tem, em parte, ela tem razão. Porque nós usamos a palavra concentração, houve uma concentração, ou seja, não se vai adiante, se fica logo ali na fronteira. Sabe-se que existem doenças e essas pessoas que migram já vêm com desnutrição, com problemas de saúde grave e vão ocupar, então, não só os pontos de trabalho, tá? Vão ocupar as escolas e também irão se valer do Sistema Único de Saúde. Então, sob o aspecto legal, o Brasil tem esta obrigação. O Brasil é signatário de um acordo internacional em que ele é obrigado a receber essas pessoas? Sim, o Brasil, legalmente, não pode fechar a fronteira. E todos os países que pertencem à ONU, eles têm que aceitar refugiados. É isso que está dando o problema hoje na Hungria, na República Tcheca, na Eslováquia, que não querem receber. Vocês todos devem ter visto o que o rei da Noruega falou, que são favoráveis a refugiados, querem receber refugiados, e aí o que está acontecendo? Existem cotas para os países. Então tem que ter uma organização. Agora, é um bom negócio político falar para quem acha que eu sou mais branco do que o outro, então eu não quero essa pessoa com cor diferente da minha. E principalmente esses países que têm uma democracia mais recente. Sim. Isso é normal. Só que a Hungria radicalizou, ela fechou total. E a Inglaterra quer poder escolher. É um direito, é uma questão de direito de escolha. Eu posso escolher quem eu quero trazer para dentro do meu país. E que não é uma coisa errada. Agora, se por trás disso eu impedir a imigração, aí é um problema. Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a presença ilustríssima do doutor Marco Antônio Miranda Guimarães. Seja sempre bem-vindo, doutor. Professor Merino, da mesma forma. Estamos em casa. E professor Paulo Regis, sempre é um prazer recebê-lo. Até o nosso próximo encontro, né? Da mesma forma, Bis. Esperamos brevemente estar nos tratando de outro tema jurídico. Sem dúvida. Até breve. Até breve.